continuando o exemplo que a gente estava fazendo agora há pouco, veja bem, estávamos falando de curva de calibração, né, eu já fiz uma série de considerações nesse cálculo do mensurando aqui. Eu ainda não entrei no cálculo da curva, mas eu gostaria de fazer algumas considerações. Uma informação muito importante para saber se a curva é boa, às vezes, talvez seja melhor do que o R ou o R quadrado, que é o coeficiente de correlação de Pearson e o coeficiente de determinação, respectivamente, é você observar isso aqui, ó, incerteza da inclinação. A inclinação é muito importante para a curva de calibração, porque ela tem que ser muito bem diferente de zero, né? Porque se ela começar a se aproximar do zero, você está com uma curva muito estranha, porque ela começa a gerar muita incerteza, né? Ela fica imprecisa, é como se ela estivesse balançando ali no gráfico e não sabe determinar bem os valores que você precisa prever, né? Quando a incerteza da inclinação ela é pequena, não tem problema, isso é o ideal, porque aí a curva está mais firme, está mais precisa naquele gráfico, e é isso que nós precisamos, né? Obviamente, a maioria usa o R. O problema do R é o seguinte, não é que ele seja ruim, é que ele tem que ser bem interpretado. Tem gente que acha que quanto maior o R, melhor a curva. Nem sempre, porque o R depende do número de grau de liberdade dessa regressão, ou seja, ele depende da quantidade de pontos e a quantidade de níveis que você analisou. Então, se você faz uma curva com 30 pontos, distribuídos, sei lá, em 10 níveis, 3 pontos por nível, né, e tem um R de 0,95, é muito melhor do que uma curva com 4 pontos, 1 ponto por nível, e R igual a 0,99. Mas é muito melhor, não tem nem comparação, porque o critério do R, ele vai se aproximando de 1 quando você vai eliminando os pontos. Quanto mais pontos você elimina, você diminui o grau de liberdade, o R começa a subir, mas aí começa a ficar uma qualidade do ajuste mentirosa, porque quando você eliminar tantos pontos, até restarem só 2 pontos na curva de calibração reta, você vai ter um R igual a 1, que seria o R perfeito. Mas é uma perfeição mentirosa, porque o R igual a 1 não tem valor algum para regressão linear. Claro que a gente tem, às vezes o Standard Method traz um valor limite de R, poxa, o R bom é 0,99, ou então é 0,98, 0,97, o que seja, porque ele já considerou, as pessoas que elaboraram aquele documento, elas já consideraram o número de pontos que você vai fazer. Então, se você faz 5 níveis e 2 pontos por nível, ou 3 pontos por nível, eu acho que o interessante, o mais usado, são 3 pontos por nível, né? E se você tem 5 níveis, você tem 3 vezes 15 dados. Você teria 3 vezes 5, 15 dados. E aí, com 15 dados, o grau de liberdade da sua regressão linear é 15 menos 2. Por que 2? Porque são 2 parâmetros, B0 e B1, né? E aí você vai ter o grau de liberdade igual a 13. Aí, já considerando esse grau de liberdade, por exemplo, na sua referência, no seu procedimento, ele já diz que o R bom é igual a 0,90 e alguma coisa, 99 alguma coisa. Porque isso já foi um raciocínio feito. Mas se você modificar o procedimento padrão e analisar menos pontos, analisar mais pontos por nível, menos pontos por nível, mais níveis, você vai modificar esse valor do R, né? Então, não adianta só olhar para o R, às vezes ele pode ser um pouco de armadilha. Se você nunca mexer na quantidade de pontos e na quantidade de níveis, até que tudo bem, você usa a referência lá, o jeito que ela falou. Mas, se você estiver criando o seu procedimento, fazendo modificações, novos cálculos, aí sim você tem que tomar cuidado com isso. Existem testes para saber se essa inclinação aqui ela é próxima de zero, ela é igual a zero ou diferente de zero. Mas isso eu vou deixar para um assunto, para um outro conteúdo, né? Gostaria só de passar aqui, lembrando, pessoal, quem tiver dúvidas sobre a aula que eu estou disponibilizando aqui gratuitamente, manda e-mail, manda WhatsApp, eu disponibilizo aqui na descrição do canal, bem como o link para o treinamento gravado sobre incerteza em laboratório. Mas eu não quero fazer com você um treinamento, talvez você já deve ter feito muitos, eu tenho muitos alunos que já fizeram 2, 3 vezes curso de incerteza, mas que ficam olhando só para a incerteza, que não olha para o mensurando, que não olha para a matemática, que não mostra como é feita as aproximações, que não mostra o que é a série de Taylor que a gente usa para fazer essa lei de propagação de incertezas. Isso é matemática, isso precisa ser conhecido. Não adianta ficar fazendo numerologia, chutando fontes de incerteza da sua cabeça. Ah, incerteza do operador, incerteza de amostragem, incerteza não sei do que, e somando.
Porque isso é pura numerologia, isso é uma aproximação muito grotesca. Fatalmente, quando chegar uma amostra estranha, ela vai furar seu raciocínio muito simplificado. Então eu quero mostrar aqui nessas aulas, nas aulas do treinamento, o que é o cálculo de incerteza de verdade, como é a álgebra de variáveis aleatórias, como é fazer o seu trabalho de laboratório para defender a sociedade contra resultados não conformes. Isso é o que eu me importo. Se a norma dá brecha para fazer uma incerteza fixa, para fazer uma incerteza monitorada por material de referência, tudo bem. Quem quiser fazer dessa forma, faz. Se achar que está correto, se achar que está fazendo um bom trabalho, trabalho de excelência, não tem problema. Mas eu discordo. Eu acho que o trabalho de excelência tem que buscar sempre a melhoria constante e tem que tratar a incerteza com o seu resultado de maneira rigorosa, de maneira respeitosa. Não pode desdenhar da incerteza, porque é ela que garante a qualidade de vida da sociedade. Bom, já falei isso aqui várias vezes, vamos continuar só para mostrar o cálculo da regressão linear. O que você vai fazer na sua planilha aí? Você vai ter aqui a coluna dos valores de x, concentração, e y, sinal instrumental. É assim que eu vou fazer a minha regressão linear. E aqui eu coloco os pontos. Eu tenho 15 pontos, tenho 5 níveis, 3 pontos por nível, né? E aí eu vou repetir, olha lá, concentração 0025, 0025, 0025, porque são replicatas. Se você faz replicata de preparo, replicata de leitura, independente disso, você vai colocar isso aqui do mesmo jeito, né? Às vezes você não tem recurso nem tempo para fazer de preparo. O ideal seria replicata de preparo, mas você não tem tempo. Então, às vezes, você faz a de leitura que já está de bom tamanho. Melhor do que não fazer nada. A condição pior que existe é aquela de um ponto por nível em que você não dá para estimar a variância de cada nível, aí você não tem controle nenhum sobre aquela regressão. Esquece isso, tá, gente? Em vez de fazer uma curva de 10 pontos, um ponto por nível, poxa, reduz essa quantidade de níveis. Faça 5 níveis e 3 pontos por nível, 2 pontos por nível. Fica uma regressão muito melhor, um resultado muito mais coerente, mais representativo, com menos risco do que ficar tentando pegar uma faixa de trabalho imensa e com pouca precisão. Aí você nem conhece a precisão de cada ponto porque você não repetiu. Vamos lá. E aí você preenche o sinal aqui. E aí quais as contas que você vai fazer? Aqui na coluna, na terceira coluna, na quarta coluna, melhor dizendo, você vai calcular a variância amostral de cada nível, bem como está aqui. Eu vou passar depressa, mas você aí pode pausar o vídeo e me perguntar também, me chamar, né? E lá no treinamento eu faço mais devagar também. Mas aqui, como é vídeo de YouTube, eu quero fazer vídeo de aproximadamente 10 minutos, eu vou passar um pouquinho mais rápido. Variância amostral de cada nível, como você pode ver. Aí eu vou calcular o peso da regressão. O que é esse peso? Quando é uma regressão ponderada, o peso ele vai dar preferência para os pontos mais precisos, porque a curva vai passar mais perto deles, e vai largar a mão de passar perto dos pontos menos precisos, porque aí eu diminuo o erro sistemático da curva e chego mais perto da concentração real do analito. Chego mais perto, se bobear, até consigo maior precisão nos pontos que realmente me importam, né? E aí você vai calcular o inverso dessa variância e vai repetir o valor aqui para todos os pontos do mesmo nível, né? Então o inverso da variância do primeiro nível é esse valor aqui. E aí eu repito porque um nível tem 3 pontos, então ele repete 3 vezes, como você está vendo aqui, até o último nível. Depois eu vou calcular o peso vezes o x, que é a concentração, o peso vezes o y, que é o sinal instrumental, o peso vezes o x ao quadrado, o peso vezes o x vezes o y, e aí eu, com essas quatro próximas colunas, eu já tenho o que é suficiente para calcular os parâmetros de regressão, intercepto e inclinação. Lá embaixo eu faço o somatório de cada coluna e com esse somatório eu consigo aplicar nas equações normais de regressão que eu vou mostrar lá em cima. Aqui a próxima coluna é y calculado, que é o y calculado pela curva de calibração, e depois eu vou calcular o resíduo. O resíduo sim é o y experimental menos o y calculado. Esse resíduo em sinal instrumental, ele vai me permitir avaliar se aquela ponderação foi razoável, se os pontos estão bem distribuídos no gráfico, né? Eu até nem precisaria testar se os dados são homocedásticos ou heterocedásticos, porque isso agora não me importa, porque eu já fiz o modelo ponderado, ele já cobre os dois casos, né? Não existe essa obrigação de fazer o modelo ordinário, não. O ponderado ele serve para todos os casos, pelo menos de heterocedaticidade, né? E homocedaticidade. Não estou falando de ser
de considerar as incertezas dos padrões. E aqui eu tenho uma variável que eu calculo, que é o somatório do W, que é o peso, multiplicado pelo resíduo ao quadrado. Eu faço isso só para lá embaixo eu obter o Q quadrado reduzido, que é uma estatística que eu gosto de calcular. O Q quadrado reduzido, você calcula a soma desses elementos e faz a raiz dessa soma dividido pelo grau de liberdade da regressão. E aí você tem uma estatística de Q quadrado reduzido. Quanto mais próximo de 1, melhor é a regressão. Não faz parte, não é obrigatório, mas eu gosto de calcular porque me ajuda. Eu não fico só dependendo do R, eu posso olhar esse parâmetro aqui também. Vamos lá agora para as equações normais de regressão. E aí você calcula, veja bem. Se você pausar o vídeo aí, você vai ter a equação da inclinação, que bate justamente com o que o Excel estimou para a minha curva teórica aqui. E o intercepto também correspondeu. Então os cálculos estão corretos, né? Digamos que essa parte aqui seria validada, digamos assim. E aqui são as equações normais de regressão. Você pode parar o vídeo a qualquer momento e verificar, né, a conta. Não vou entrar muito em detalhes para o vídeo não ficar muito comprido também. Aqui é a incerteza da inclinação, incerteza do intercepto, e aqui é a equação da covariância entre a inclinação e o intercepto. Com isso, a gente já comentou aqui bastante coisa sobre a curva de calibração. Mais uma vez, em todos os conteúdos eu vou sempre enfatizar: olhem para o mensurando, esqueça lista de fonte de incerteza, porque isso não existe. O que existe é um mensurando que contém as variáveis que vão carregar as incertezas que você precisa considerar. Nem sempre o mensurando vem pronto. Quando você olha lá a equação do Standard Methods, às vezes ele vem, por exemplo, assim: A menos B sobre o volume, ou então A vezes B, né, dividido por um volume. Uma equação mais simples. Mas você parte daquela equação e trabalha essa equação, abre um pouquinho mais aquelas variáveis para você saber qual é a expressão de incerteza que você vai usar. E não simplesmente inventar da sua cabeça, ficar somando fontes de incerteza que sequer existem no modelo de medição. Então é sempre assim: todas as planilhas de incerteza que você tem que fazer, tem que vir um resultado médio e um valor de incerteza associado a esse resultado médio. E não uma incerteza sozinha. Incerteza não existe sozinha. Muito obrigado, até a próxima.